vamos dar início, então, à defesa de memorial da professora Letícia Oliveira, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos e todas, especialmente da banca, né? Tenho o prazer de anunciar a professora Silvana Lódio, a professora Denise Pires de Carvalho, professora Débora Fogel e professora Carmen de Moura, todos do Instituto de Biofísica da UFRJ, da Bioquímica da UFRJ, e a professora Silvia, aqui do Instituto Biomédico, como suplente também. Agradeço a presença de todos em nome do Instituto. E gostaria também de informar que a professora Letícia, ela já obteve sucesso na primeira etapa, né, que é a pontuação, né? Então, por isso, ela está apta a fazer a sua defesa de memorial. Então, Letícia, quero te convidar nesse momento para você fazer a apresentação do seu memorial, tá? Você tem em torno de 60 minutos para fazer essa apresentação. Subir aqui no meu lugarzinho. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer. Eu estou assim muito agradecida de ter esse auditório lotado hoje, com tantas pessoas queridas. Queria já começar agradecendo a banca também a disponibilidade, agradecendo o Instituto por todo o apoio. Eu tenho uma hora, já pedi para várias pessoas me avisarem, para a gente não passar do tempo, porque é muita coisa para falar, né, a vida toda em uma hora. Mas eu vou tentar. E vou começar pelo começo, né, falando um pouco do meu nascimento, os primeiros anos escolares. Então, eu nasci em Santa Maria, eu sou gaúcha, não sei se todos sabem, no dia 22 de janeiro de 1973, filha primogênita, mais velha, do Paulo Roberto de Oliveira e da Nara. E a minha mãe, ela se formou em farmácia bioquímica, meu pai em medicina, os dois formaram na UFMS, Federal de Santa Maria. E tinha tudo assim para ser uma grande história de sucesso, tanto pessoal quanto na carreira acadêmica dos dois. Os dois eram brilhantes, meu pai era um estudante brilhante de medicina, mas infelizmente a história teve um outro desfecho, né? Logo após o meu nascimento, meu pai começou a apresentar os sintomas de uma doença que só 15 anos mais tarde a gente saberia o que era. Foi bem diagnosticada, que era um distúrbio bipolar com características esquizoides, ou seja, uma esquizofrenia um pouco mais leve. E por conta disso, né, eu estou contando isso para vocês, porque os meus anos escolares iniciais foram muito atribulados, né? Ele tinha coisas bem características da doença, como mania de perseguição, então a gente mudava de cidade e estado de 2 a 3 vezes por ano. Eu já morei em locais assim, totalmente isolados da civilização, uma mata amazônica, por exemplo, numa determinada época. E isso fez com que os meus anos escolares iniciais fossem muito difíceis, né? Porque eu mudava de escola muitas vezes por ano. Até que eu consegui cursar um ano inteiro numa escola na 8ª série. Eu já tinha 13 anos. Aí então a gente conseguiu uma estabilidade. Isso foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque nas andanças, né, deles, da minha família, a gente acabou se estabilizando lá. Muito nessa época, então, a gente teve o diagnóstico, a gente começou a compreender realmente o que era, né? A minha mãe, como a gente fala lá em casa, ela não é uma pessoa, ela é uma força da natureza. Então, ela conseguiu criar muito bem os 4 filhos, né? Aqui é uma foto da época, tá ela aqui com a minha tia Vera. As duas vieram do Sul assistir o memorial, são aí. E essa minha tia sempre foi um apoio super importante pra gente. E foi um período então que a gente conseguiu estabilizar, né? A gente se estabilizou e conseguiu seguir a vida. Minha mãe assumiu as rédeas da família. A partir daí, meu pai desenvolveu a doença e dentro do quadro até que ele está bem, até hoje ele está bem. Bom, e aí eu entrei na escola estadual de 1º e 2º grau, a de Andrade Gomes, que foi um presente para mim, né? Porque enfim, então eu ficava um ano inteiro numa escola, eu era super ativa, me envolvia em um monte de atividades, gincanas, jornalzinho na escola, a gente fazia um monte de coisa. Então, apesar dessa minha cara amarrada que vocês estão vendo aqui, em 1986 eu estava feliz, acredito.
Essas são minhas super amigas, até hoje eu tenho contato com elas, muito queridas, e foram muito importantes, né, um suporte importante nessa época. E aí entrou na escola o professor Ivo Leite Filho, então com 19, 20 anos, que no primeiro dia de aula era professor de Química, né, eu estava no primeiro ano, né, os mais antigos do ensino, seria o ensino médio, né, no segundo grau. E o Ivo entrou e eu já, né, muito ativa, tinha um grupo bem ativo na escola. Falei, professor, a gente precisa de um laboratório na escola. Aí ele, não, vamos ver. Eu pensei, esse professor é mais um que não é de nada, né? Eu não podia estar mais enganada, né? Porque o Ivo, na verdade, é uma pessoa super ativa. Ele tem uma história, uma trajetória toda de formação de clube de ciências. Nós formamos um clube de ciências na escola, que a gente chamou de Estação Paiaguás, Clube de Cultura de Ciências e Cultura, e de fato foi construído um laboratório na escola. Depois que eu saí, né, hoje a escola estadual, a Rio de Andrade Gomes, tem um laboratório. Essa época do clube foi muito importante para mim, foi muito rica. A gente fazia expedições científicas para o Pantanal, isso em conjunto com a UFMS, né, Federal de Mato Grosso do Sul. A gente fazia trabalho em exposições, feiras de ciência, trabalhos na rua, enfim, desfiles, né? Foi uma época, assim, bastante importante. E eu vou destacar para vocês, esse foi o primeiro pôster que eu apresentei na vida, na terceira Feira Internacional de Ciência e Tecnologia Juvenil, sobre os efeitos do cigarro. Reparem que isso vai voltar na minha vida depois, né? Tem várias coisas minhas que vão e voltam, é muito curioso. E foi um marco, né? Porque a gente viajou, o Ivo, como sempre até hoje ele faz isso, ele leva um ônibus de estudantes secundaristas para vários locais, feiras de ciências. E um dos locais que nós fomos, ele cometeu a insanidade maravilhosa de levar um ônibus com cerca de 40 alunos, 20 alunos, sei lá, de 10 a 17 anos, na 41ª reunião anual da SBPC. Quando a gente chegou lá, aquele monte de criança e adolescente, a SBPC nem sabia onde alojar a gente, porque, né, não tinha essa estrutura. E foi a partir dessa iniciativa dele que depois, mais tarde, surgiu a SBPC Jovem. Foi uma experiência, assim, inigualável. E eu, aqui estamos, eu estou aqui, aí vai também, todo mundo novinho aqui, era a gente, ó, os estudantes lá da escola estadual, lá de Campo Grande. E o que foi bem interessante é que eu fiz uma apresentação oral nesse encontro científico, na SBPC, e estava lá nada mais, nada menos do que o Clodoaldo Pavan, que era presidente do CNPq na época. E quando eu terminei a apresentação, ele levantou e falou, olha, você tem um futuro brilhante na ciência. Aquilo me marcou muito e eu quis chamar a atenção de vocês para isso pelo seguinte, hoje que a gente está do outro lado, né, nós somos pesquisadores sêniores, como um elogio pode mudar a vida de uma pessoa, né? Ainda mais uma criança como eu, que estava num estado periférico, numa escola estadual, então aquilo teve um impacto muito, muito grande na minha vida. Eu gostaria de lembrar a todos vocês, na maioria que já está do outro lado, como um elogio é importante, né? E o Ivo é meu super querido amigo até hoje, a gente tem muito contato e, pasmem, ele pegou um avião de Campo Grande e está aqui, presente, assistindo esse memorial. Eu escrevi para ele pedindo as fotos para apresentar e ele só me perguntou duas coisas. Quando e se era pública. E assim que ele veio, né? Então eu estou muito emocionada, muito mesmo. Seguindo, bom, quando eu terminei então o segundo grau, eu fiz faculdade de farmácia porque eu gostava de biologia e química, né? Nada assim tão especial, eu nem sabia tão bem o que o farmacêutico fazia. E a faculdade, né, eu coloquei esse memorial, ela foi um pouco decepcionante para tudo que eu vivia no clube de ciências, no segundo grau, né? Então eu já tinha decidido ser cientista, cheguei numa universidade que na época não tinha tanta tradição em pesquisa, na verdade tinha poucos professores doutores, né? Eu fico feliz de saber que essa realidade mudou, hoje a UFMS é uma universidade muito importante, cheia de grupos importantes de pesquisa, mas na época não era. E aí eu destaquei três coisas importantes. A primeira foi a iniciação científica que eu fiz na farmacologia, com essa pessoa, que é o André Klein, que hoje está no UFMG, professor do UFMG. E o André tinha só mestrado, tinha terminado o mestrado na USP de Ribeirão Preto, na farmacologia, chegou no UFMS e não tinha nada. Então, eu tive com ele a experiência de montar um laboratório, a gente tinha uma sala só, né? Então, a gente montou um laboratório de pesquisa e a gente estudava a atividade anti-inflamatória de produtos naturais. Aqui
Eu cheguei a apresentar numa feira de iniciação científica, né? Olha, vejam só, o segundo encontro. Nessa época, a FMS estava no segundo encontro apenas de iniciação científica, né, da universidade. Eu apresentei meu trabalho, estudo da atividade anti-inflamatória do látex da Euphorbia tirucale sobre a migração de neutrófilos induzida por carragenina. Aí foi muito importante, obviamente, essa minha experiência de iniciação científica. Eu só trouxe uma coisa curiosa. O meu primeiro seminário, quando eu cheguei no laboratório, eu fui mostrar para o André, era na época de transparência, tá, gente? Lembre naquele tempo. E eu escrevi tudo que tinha acontecido na metodologia. A minha letra é horrível. Estava uma coisa completamente, ninguém conseguia entender. Aí o André olhou aquilo e falou: Letícia, não vai dar. Aí o que ele fez? Me ensinou tudo, né, que a gente apresenta em tópicos, não é tudo escrito. E ele fez a transparência para mim, que eu guardei até hoje, não sei se vocês vão conseguir ver, usando o Níquel Náusea, que é aquele personagem do Fernando Gonzalez. Então ele fez todo o esquema do desenho experimental, não dá para ler, mas o ratinho fala: isso é uma droga, que a gente estava injetando a droga, então ele fez toda esse esquema para mim. Eu fiquei tão sensibilizada com aquilo que guardei as transparências e tenho até hoje, né? Aí consegui trazer aqui para vocês. Tá? Então foi muito importante essa época. E o André, quer dizer, quando terminou, né, eu terminei a graduação, estava claro de que ali na UFMS não teria oportunidade de continuar, porque não tinha linha de pesquisa nessa área. Então ele organizou uma série de visitas minhas para o local de origem dele. Desculpa, antes de eu falar do mestrado, só falar de dois pontos importantes que eu participei durante a faculdade de farmácia ainda. Primeiro, eu fui bem envolvida com o movimento estudantil de farmácia. Eu fui da diretoria regional dos estudantes, então eu participei da discussão do currículo. Isso vai ter uma importância na questão da graduação. Eu dou aula hoje para farmácia. E por isso que eu sou muito envolvida, né, com esse curso. Participei bastante, foi bem importante. E eu tive uma experiência de extensão, né, também, de novo, valorizando a extensão na universidade, como é importante. Eu participei desse projeto Nosso Índio Cidadão, onde nós ficamos praticamente dentro das comunidades indígenas por vários dias, fazendo um trabalho muito interessante. E foi a primeira vez que eu estive assim, tão próxima de uma comunidade que vivia em extrema pobreza, totalmente aculturada, né? Não sei se vocês sabem, mas essa população tem um dos maiores índices de suicídios do mundo, de adolescentes. E essa experiência me transformou profundamente. Depois daquilo, eu acho que eu nunca mais fui a mesma, tá? Então foi uma experiência muito importante. E aí, como eu estava falando para vocês, o mestrado, então, eu fui para a faculdade, né, que o meu orientador de iniciação tinha feito, que era a USP de Ribeirão Preto. Visitei vários laboratórios. O natural seria que eu fizesse parte de algum laboratório da farmacologia, mas por uma razão que eu ainda até hoje não compreendi totalmente, eu me encantei com essas duas professoras, a Leda e a Annette Hoffman, talvez pela receptividade das duas, talvez porque eu não sabia, mas eu já gostava muito de neuro, né? Porque era uma linha, inclusive, que não era assim... Eu trabalhava com farmacologia da inflamação, não era, a princípio, eu não teria tanto interesse. E acabei fazendo mestrado, então, né, com elas, estudando um comportamento que se chama imobilidade tônica. O que é imobilidade tônica? É uma resposta defensiva que se caracteriza por inibição temporária em sensibilidade à dor, mas com capacidade preservada de percepção do ambiente. Vocês todos já devem ter ouvido falar, eu fingir de morto, entre aspas, que os animais apresentam, fingir bem entre aspas, porque é uma resposta involuntária, tá? O animal ele não tem controle sobre ela. E, na verdade, ela está dentro de um contexto defensivo. Então, existem propostas na literatura, até bem antigas, de que, dependendo da proximidade do perigo, da avaliação do perigo, o animal pode fazer, né, mostrar uma resposta de freezing, de mobilidade atenta, porque o predador ainda não percebeu, ele fica quietinho. Caso o predador já tenha percebido a presa provavelmente vai fugir, né, obviamente. Se a fuga não for possível, provavelmente ocorrerá a luta. E como último recurso, a gente teria então a imobilidade tônica, que é vantajosa em algumas situações. Por exemplo, um predador que armazena a presa, ele acha, né, o predador acha que a presa está morta, vai lá, deixa a presa na toca, quando o predador sai, a presa foge, tá? Então, a Leda e a Annette estavam interessadas em conhecer o substrato neural dessa resposta defensiva e foi com isso que eu trabalhei, tá, durante o mestrado. Só para mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai rodar o vídeo. Ó, olha como é que a gente induz a IT no laboratório. Estão vendo? A gente faz a inversão postural do animal, restrição
dos movimentos, nós o predador, né? O experimentador é o predador. E o animal fica paradinho, a gente cronometrava o tempo que ele ficava em mobilidade tônica. Alguns animais chegavam a ficar horas, tá? É bem variável. E aqui é só, pode deixar rodando ainda um pouquinho, Orlando. Aqui é só alguns vídeos mostrando na natureza, aqui nem teve contato, tá vendo? Olha o que o animal faz. Tá? Entrou em T, que é essa resposta que eu falei para vocês, né? Involuntário. Aqui para vocês verem que pode ser vantajosa. Olha lá, um animal vai ser caçado. Tá lá, né? Teoricamente morto. Aí o predador se distraiu e olha o que acontece. A fuga é possível, tá? Então é uma resposta que vale a pena. Pode parar, não tem vários exemplos, mas até pelo tempo não vai dar. Então, do meu mestrado, eu consegui publicação de 2 artigos, a gente investigava, a gente fazia injeção de carbacol, né? A gente colocava uma cânulazinha nos animais, injetava carbacol, que é um agonista colinérgico, e vimos a modulação de várias áreas hipotalâmicas em relação a esse comportamento, tá? Não vou ter tempo de detalhar, porque é muita coisa para falar. Eu só queria registrar que assim, foi muito importante a Faculdade de Medicina, né, da Universidade de São Paulo, registrar o agradecimento a Marilza Rocha, que foi a técnica que me ajudou, que ficou comigo todo o tempo, me ajudou todos os procedimentos. Os professores, essa foto tá meio ruinzinha, mas dá para ver o Norberto, o Benedito, a Leda, a Nete, né, vários, o Werner, o Vanberto, vários professores, não estão todos aqui. Todos eles foram muito importantes na minha formação, eu fiz vários cursos e eu considero que essa universidade foi muito importante porque me deu aquele apoio inicial. Eu não fui bem na prova de seleção, até coloquei isso no memorial, né? Eu passei ali meio... E eles acharam por alguma razão que eles deviam apostar em mim, então eu agradeço muito à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Departamento de Fisiologia. Bom, e aí eu poderia dar milhões de razões acadêmicas para vocês, para minha mudança para o Rio de Janeiro, né? Mas eu vou dizer a verdade. A verdade é que eu estava apaixonada por esse sujeito, Francisco Pontes, que é meu marido, e sou apaixonada por ele até hoje, que é meu marido há 21 anos, né? E eu estava muito bem no laboratório, na verdade, né? Mas chega aquele momento que você tem que fazer algumas opções na vida. E aí, como diz a Paulinha, eu adorei. Eu segui o coração e levei o cérebro junto. Então, eu segui meu coração, vim para o Rio de Janeiro, trouxe o cérebro, o corpo, veio tudo junto, tá? E eu sempre falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, certamente, né? Eu estou muito feliz aqui agora. Se eu não tivesse vindo para cá, talvez eu tivesse ido para o Sul, porque a minha família tinha voltado para o Sul, talvez eu tivesse, ou não, fazendo esse concurso em outra universidade, né? Nunca saberemos. E aí, né, eu, na verdade, quando cheguei, tem uma questão também, eu estava um pouco incomodada com a questão da experimentação animal, era uma questão para mim, eu reconheci a importância, e reconheço até hoje, é fundamental, mas não era uma coisa confortável. Então, eu fui